aumento da pressão arterial, e o sistema nervoso central vai mandar uma ordem, né, para ou as células liberarem hormônios, que é o que acontece, né, ou fazer alguma função aí, as células do corpo liberarem alguma substância para regular isso daí, certo? Você está com sede, né? É uma ordem do sistema nervoso porque ele detectou que você está com uma baixa concentração de água no corpo, você está desidratado. Então, a curto prazo, frio, calor, né, as sensações que nós percebemos no ambiente, isso é feito pelo sistema nervoso rapidão, né? Percebeu, mandou um estímulo, vem uma resposta. Agora, existem funções biológicas que demoram muito tempo. Por exemplo, crescer, né? Você vai crescer ao longo de 15, 20 anos aí da sua vida. Então, para fazer esse crescimento, ele é mediado não só pelas ordens do sistema nervoso, mas também, né, por hormônios que vão fazer essa regulação. Então, quem produz os hormônios? Quem produz os hormônios são um tipo de glândula chamadas glândulas endócrinas. Nós temos dois tipos de glândulas no corpo. Endócrinas, secreção interna, endo, para dentro, né? Então vão eliminar substâncias no interior do nosso sangue, diretamente no sangue, e glândulas exócrinas, aquelas que vão eliminar substâncias para ou para fora do corpo ou para cavidades corporais. Por exemplo, né? Você se emocionou com a minha presença na tela e começou a chorar de saudade. Glândulas lacrimais estão produzindo, né, suas lágrimas. Então, as glândulas lacrimais são glândulas exócrinas, beleza? Ou, né, você viu um bolo de chocolate maravilhoso e começou a salivar. Saliva, produzido pelas glândulas salivares, lança na cavidade oral, é uma glândula exócrina também, certo? Como são as glândulas sudoríparas, né? Glândulas sebáceas, e aí vai, tudo bem? Mas nós temos glândulas que vão produzir hormônios, né? Substâncias químicas que são lançadas diretamente na corrente sanguínea. Essas, dentro do sangue, né? No sangue, dentro do corpo, são chamadas de glândulas endócrinas, beleza? Então, ó, o nosso sistema endócrino, ele é composto por várias glândulas, como nós vamos ver aqui, que vão regular essas nossas funções básicas, né? Funções aí vitais. Então, a nossa necessidade de fome, né? Batimento cardíaco nem tanto, né? Mas pressão arterial, tá? Vão controlar a excreção renal, funcionamento dos rins, né? E algumas que vão controlar o funcionamento de outras glândulas, ok? Característica, então, do sistema endócrino. Olha aqui, ó. Ele atua a longo prazo, certo? Através, então, dos mediadores químicos que são chamados de hormônios. Quimicamente, esses hormônios podem ser proteínas, podem ser lipídios, né? Podem ser diversas substâncias químicas de natureza química diferente. Exemplo de lipídio, né? Testosterona, progesterona, estrogênio, né? São hormônios de natureza lipídica, a base do colesterol. De natureza proteica, insulina, que vai regular a glicemia, né? Nossa quantidade de açúcar no sangue. Bom, que características que os nossos hormônios têm, então? Primeiro, eles são produzidos em pequenas quantidades, diminutas quantidades, tá? Mas essas quantidades vão aumentando, né, gradativamente, ou oscilam a sua concentração no nosso sangue, de forma que sempre eles estão presentes na nossa corrente sanguínea, em menor quantidade ou em maior quantidade, dependendo do ciclo que eles vão seguir. Por exemplo, né? O hormônio ADH, antidiurético, ele segue um ritmo, né, circadiano. Todo dia, né, a concentração dele vai aumentando à medida que o dia vai acabando, aumenta, chega numa concentração mais alta durante o meio da noite, né, na madrugadona, ele está numa concentração muito alta. Aí, à medida que vai amanhecendo o dia, né, e ao longo do dia, a concentração dele vai caindo, correto? Então, todo dia ele faz essa variação. Se a gente pegar, por exemplo, né, o ciclo, o FSH, ou a progesterona, né, são hormônios que vão ter uma ação, né, que duram vários dias, correto? Então, eles são supradianos, né, vão ter aí uma duração de, no caso do FSH, do LH, dos hormônios reprodutivos femininos, em torno de 28 dias, né, é um ciclo lunar, correto?
Então, eles estão sempre em pequena, né, concentrações e vão variar essa concentração de acordo com o ritmo que eles seguem. E estão sempre na corrente sanguínea, tá? Esses hormônios, eles atuam sobre órgãos ou sobre células-alvo, estimulando uma determinada função ou inibindo uma determinada função. Então, olha aqui no meu esquema. Eu tenho aqui uma glândula, né, uma célula de uma glândula secretora, uma glândula endócrina, liberou esse hormônio azulzinho aqui, essa bolinha azul. Ela foi para a corrente sanguínea, vai, mas apesar dela estar passando por todas as células do corpo, só aquelas células, chamadas de célula-alvo, que tem na sua membrana as proteínas que reconhecem esse hormônio, é que vão ser estimuladas ou inibidas por ele. Tranquilo, galera? Entenderam aí? Dá o ok para mim, fala aí alguém, ok? Ok, meu bom. Tá indo, então. Ok. Olha, então. Então, apesar de estarem circulando no sangue, só atingem as células-alvo, estimulando ou inibindo essas células-alvos, tá? Bom, aqui nós temos, então, as principais glândulas do nosso organismo, ok? Algumas são comuns ao sistema masculino e feminino, né? Ao organismo masculino e feminino, outras são exclusivas. Então, por exemplo, a nossa glândula mãe, essa que está aqui, o meu laser em cima, né? Meu marcador, a pituitária ou hipófise, né? Nossa glândula mãe aí vai regular aí as nossas funções e Edilson, você se mutou. Mutaram um cara. Mutaram o Newton. Eita. Edilson saiu, Newton, viado. nome do brother. Alguém mutou Você ele. tá bem alto, a gente não tá te ouvindo. Edilson, Newton saiu. a gente não tá te ouvindo. Wesley É o Newton, né? Isso! O Wesley mutou ele, sim. Newton, Era uma vez uma aula de Agora, biologia. peraí, então eu precisaria do Edilson. Newton saiu, mano. Porra. E aí, galera, beleza? Beleza. Tô percebendo. professor Newton, a gente não está te ouvindo. Bem... Acho que ele não tá nem na Acho que ele sala também de não. Quer uma piada? Quer Brasil? Meu Deus. Aí, ó, ele saiu. Agora ele foi ver. Entrou. Voltou? Ah, ele vai desmutar. Não, ele vai sair. Mano, o Wesley mutou ele, vai jogar LOL, pô. Alô? Estão me ouvindo agora? Voltou agora. Voltou? Aí, voltou. Tá, Opa. caiu alguma coisa aqui, ó. Clicou em alguma coisa aqui, caiu aqui, eu não estava vendo. Então vamos lá, vou voltar à apresentação aqui. Todo mundo está vendo a apresentação? Uhum. Sim. Sim? Então tá, então aonde que vocês pararam? Essa tela chegaram a ver ou não? Sim. Só o começo. Parou na glândula da pituitária, lá da hipófise. Pituitária, hipófise. Isso. Aqui? Correto? Tá bom. Então tá, desculpa, foi algum errinho aí que fez cair o meu áudio aqui. Então, qualquer coisa me dá um grito aí, porque eu não estou conseguindo visualizá-los. Eu estou vendo só a minha apresentação aqui, tá? Tranquilo? Então tá. Sim. Ok? Então tá. Então, retomando. Então, ó, existem glândulas que são comuns ao organismo masculino e feminino. Que nós temos, então, e as meninas têm, todo mundo tem, né? A hipófise pituitária, né? A pineal, a glândula pineal está lá no meio do cérebro, né? Hipófise está na base do cérebro, bem na linha dos olhos aqui, ó. Se você traçar uma linha, né? Logo acima do seu nariz, na linha dos olhos, né? E no meio do cocoroco aí, no meio do crânio, aonde essas duas linhas se encontram, né? A que está cortando transversalmente sua cabeça, na linha dos olhos, e a que está cortando, né? Transversalmente, mas no sentido de cima para baixo, o seu corpo, onde elas se encontram é a hipófise pituitária. Tireoide, aqui no pescoço, né? Aqui forma o papo lá. Timo, um pouquinho acima do coração, né? Bem no meio, no centro do peito aí, certo? Suprarrenais ou adrenais, pâncreas, todas essas aí, todo mundo tem, meninos e meninas. Agora, ovário, órgão reprodutor, exclusivo das meninas. Testículo, órgão reprodutor, exclusivo dos homens. Tudo bem? Então,
As outras glândulas, todas são compartilhadas nos dois sexos. Mas os órgãos reprodutores, as glândulas sexuais, exclusivas, cada um do sexo, né, a que você pertence. Hoje nós vamos falar da hipófise, né, que está localizado na base do nosso cérebro. Estão visualizando aqui, ó, uma foto, né? Uma imagem feita por... oh, meu Deus, como que chama lá? Magnético? Só aí, faltou a palavra aqui. Alguém me ajuda aí? Fala a palavra aí. Ressonância magnética? Isso, obrigado. E foi colorida no computador, obrigado. Então, ó, estamos vendo aqui, ó, o cérebro, correto? Nós temos aqui, ó, uma dobra no interior do cérebro, né? O cérebro tá uma cavidadezinha, tá? Bem aqui está os nossos olhos, ok? Ó, o narigão do cara aqui, olhos, ó, na linha do olho, na base, bem em cima do céu da boca, né? Do palato. Então, bem no meio do cocoroco aqui, ó, você pegar aqui, ó, meio da cabeça, descer uma linha, tá? Meio da cabeça aqui, descer uma linha. E na linha dos olhos aqui, outra linha, ó, onde essas duas linhas se encontram, nós temos aí, né, a hipófise, ou pituitária, bem aqui, certo? Então, esta glândula é chamada de glândula mãe, glândula mestre, porque ela está em contato com o nosso sistema nervoso central, com o hipotálamo, né? O sistema nervoso central, a parte do embaixo do cérebro, né? E ela produz hormônios que vão regular o funcionamento de outras glândulas do corpo, ok? Então vai fazer com que outras glândulas trabalhem também, tá? Nós vamos visualizar na hipófise, então, duas regiões. Uma região que está voltada para a frente, aqui, ó, na casa para baixo, né? A parte que está voltada aqui para o céu da boca, né? Que é a adenohipófise. Essa tem origem epitelial. Porém, a parte que está em contato aqui com o cérebro é a neurohipófise. E ela é um prolongamento do nosso sistema nervoso central, da região chamada de hipotálamo. Então, olha lá, né? O hipotálamo, que é ainda sistema nervoso, ele recebe informações dos sensores nervosos do nosso corpo e produz hormônios que vão influenciar outras glândulas do corpo, para que essas outras glândulas também trabalhem, tá? Esses hormônios, então, são chamados de hormônios tróficos. Trófos, porque vão estar relacionados ao funcionamento do corpo como um todo. Então, quem são os hormônios produzidos pelo hipotálamo? Ou eles são estimuladores, quando são estimuladores, vem com essa setinha aqui, ó. Essa setinha aqui quer dizer que ele é estimulador. Ou eles provocam a inibição, fazem a glândula parar de trabalhar, parar de produzir o hormônio. Então, nós temos, por exemplo, o THR, né, ou TRH, hormônio estimulante, né, hormônio tireotrofina, né, tireotrófico. O que ele faz? Ele atua sobre a tireoide, fazendo com que a tireoide produza os seus hormônios, certo? T3 e T4. Temos o CRH, hormônio adrenocorticotrófico. Ele vai estimular as adrenais, que estão em cima dos rins, a produzirem seus hormônios, né? A região cortical e a região medular das suprarrenais. O GHRH, esse aqui é o famoso só conhecido por GH, né? O hormônio do crescimento. Vai atuar sobre as células do nosso corpo, principalmente ossos, né? Fazendo com que ocorra multiplicação celular, aumento da massa muscular, né? Então, esse é o hormônio estimulante das células do corpo, somatotrófico, promove divisão celular também, né? O GNRH atua, né? Hormônios gonadotróficos, atuam sobre as gônadas, vão fazer com que estimule o ovário, se for uma menina, ou os testículos, se for no menino, a produzirem os seus hormônios, tá? E nós temos o PIF. O PIF é um inibidor de um hormônio produzido pelas glândulas mamárias, certo? Então, existe um hormônio, né? Que estimula as glândulas mamárias a trabalharem, que é a prolactina, e o PIF vai fazer com que as glândulas mamárias não se desenvolvam, não trabalhem, inibe a ação da prolactina. Então, para de produzir prolactina. Tá legal? Beleza? Então, esses são os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Tá aqui, então, ó. Parte da frente da hipófise, voltada para, né, o céu da boca aí, adenohipófise. Parte de trás, neurohipófise, ok?
os dois principais hormônios secretados pela neurohipófise. Ela recebe o estímulo do hipotálamo e vai produzir dois hormônios, vai liberar dois hormônios que foram produzidos lá pelo hipotálamo, tá? Quem são esses dois hormônios aí? A ocitocina e o ADH, hormônio antidiurético, certo? Então anota aí, ocitocina e antidiurético são liberados pela neurohipófise, ok? Produzidos e liberados aí pela neurohipófise. Joinha? Ocitocina vai atuar principalmente sobre as glândulas mamárias e sobre o útero, fazendo com que ocorra a contração do útero no momento do parto, fazendo com que ocorra a contração das glândulas mamárias também para expulsar o leite, quando a mãe está amamentando a criança. E o ADH é um hormônio importantíssimo para a gente, né? O ADH vai atuar nos rins, controlando o volume de urina que nós produzimos. Veja, ele é o hormônio antidiurético, diurese, urina. Então, ele vai diminuir o volume de urina que nós produzimos. Vai atuar principalmente à noite, como nós vamos ver. Tá legal? Bom, e a adenohipófise? A adenohipófise aqui, ó, produz um monte de hormônios. Então, tá aqui, ó, neurohipófise, né, ocitocina, glândulas mamárias. Bugou de novo, aí. Mano, Professor, o professor tá sem áudio. Caramba, de novo. Tá sem áudio de novo. Mano, velho, não vou. Oi, voltou? Voltou. É, tá caindo aí. O Google tá dando pau aí, tá? Não sei o que é. Bom, então onde que vocês pararam? Vou compartilhar de novo. Onde que foi? Alguém me localiza aí. Foi nesse slide mesmo, o senhor ia Nesse começar mesmo? a falar. Então, repetindo aqui, tá? A neurohipófise secreta dois hormônios, ocitocina, que atua na expulsão do leite e na contração uterina, principalmente no momento do parto, tá? Mas também tem a contração uterina que é feita durante o ciclo menstrual, para expulsar o endométrio, a que dá a famosa cólica, né? Também é a ocitocina que atua aí, tá legal? Contrai o útero lá para expulsar o endométrio. E no momento do parto, para expulsar o embrião. E o antidiurético, acabamos de estudar, a aula passada foi sistema excretor, né? Atua sobre o néfron, a unidade, segunda-feira, né? Foi a aula de sistema excretor ontem. Atua sobre a unidade que filtra o rim, né? Filtra o sangue lá no rim, né? Produzindo a urina, beleza? Tá. E os hormônios da adenohipófise, quem são eles? São hormônios da adenohipófise, né? A prolactina. O que a prolactina faz? Ela atua sobre as nossas glândulas mamárias, estimulando a produção do leite. Veja, normalmente, homens, né, não vão produzir leite, porque as nossas glândulas mamárias estão hipodesenvolvidas. Foram inibidas por causa dos hormônios sexuais, né? O hormônio sexual masculino, testosterona, tem uma concentração mais alta e nós temos uma baixa concentração dos hormônios femininos, certo? Por isso as nossas glândulas mamárias são atrofiadas. Agora, cuidado, né? Aqueles caras malucos aí que gostam de tomar bomba, né? O que acontece? A bomba, ela tem uma concentração maior de hormônios femininos. Aí, qual que é a característica do cara que toma bomba, né? Fica lá malhadão, fortão, não é isso? Mas fala fino, fica com aquela voz fininha, né? E outra característica do bombado lá, né? As glândulas mamárias dele se desenvolvem, fica com peitinho. E pode secretar hormônio. Por quê? Produzir leite. Por quê? Porque todos nós produzimos prolactina. Só que nos homens, né, que tem a quantidade de testosterona lá alta, o que vai acontecer? A prolactina não age sobre as glândulas mamárias porque a glândula mamária está inibida, não cresceu as glândulas mamárias. Mas se tiver uma quantidade de hormônios femininos, ela vai se desenvolver. Outro hormônio da adenohipófise, os gonadotróficos, atuam sobre o testículo no homem e sobre os ovários nas mulheres, certo? Então são os gonadotróficos. O FSH e o LH são dois hormônios aí gonadotróficos, né? O tireotrófico atua sobre a tireoide, fazendo com que a tireoide produza ou não os seus hormônios.
O adrenocorticotrófico, ACTH, né? Atua sobre as suprarrenais aqui, fazendo com que ela produza os seus hormônios, né? Mineralcorticoides e glicocorticoides, né? São vários hormônios aí que a suprarrenal produz. E o somatotrófico, que atua diretamente sobre as células do nosso corpo, principalmente nosso tecido ósseo, promovendo o nosso crescimento. Tranquilão? Todo mundo pegou aí? Sim, falam sim para mim, sim, sim. Mais ou menos. Sim, professor. Professor, eu tô com uma dúvida. Pode falar. Então, tipo assim, quando o homem ele começa a tomar a bomba, né? E ele começa Sim. a produzir os hormônios femininos, a voz dele começa a ficar mais fina, tipo, mesmo com a voz grossa de início? Sim, por quê? Porque os hormônios sexuais, né, eles atuam nas nossas características sexuais secundárias. Professor Newton, o senhor ficou sem áudio. Mas de novo. Mutaram de novo. Véi. Tá de Velho, novo. estão trolando o cara, De velho. novo. Ô, tadinho, sacanagem, mano. Para aí, gente. mano. Na Não, moral, na moral, ó o Bruno, peraí, ó o velho. Bruno. Na moral, mano. Conversar dele, na moral, Tira de sala, dele, tira de poder sala. dar- Vou tirar o cara. Puta ele daqui. Como é que chama? Da ban, da ban. Tira no Way, tira Tava no Way. aqui, mano. Como é que chama? Tava aqui, mano. Edilson? Edilson, não? Quita ele, quita foda. ele. Newton, a gente Pô, acha que tem tadinho alguém dele, cara. só que, tipo, não dá pra ativar o áudio de novo, então... Mano, por que tem uma Nunu aqui, velho? Baneia, Nuno. Dificuldade geral. Bane o bronze. Vocês estão ouvindo? Bane ele. Tava aqui, mano. Caralho, mano. Fala, gado. Oi? Alô? Aê, aê. Oi. Tô querendo tirar Ô, galera, do- quando cair o áudio... Quando cair o áudio, me avisa, porque eu não tô vendo aqui. A gente já avisou áudio. no... Seu áudio não tá caindo. Música que não caiu, alguém te mutou. Ele tá caindo toda hora, né? Me Não, avisa. Newton, não é que sua voz tá caindo, é por causa que alguém tá te mutando. Sim. Alguém tá te Parece o nome da sacanagem, pessoa, né, parece o eu nome não da vou pessoa. continuar. Já vai acabar a aula aí, eu não vou conseguir terminar. Então deixa eu terminar de responder a pergunta dela lá. Deus, Deus. Pode ser? Sim? Sim, sim. Então Sim. vamos lá. Por favor. O que a testosterona faz? A testosterona atua sobre as pregas vocais, né? Do mesmo jeito que os hormônios femininos, progesterona e estrogênio. A testosterona vai fazer com que a prega vocal masculina fique mais grossa, mais espessa, mais musculosa. Porque testosterona atua aumentando a massa muscular. Consequentemente, se ela é mais grossa, vai vibrar, né, em tons mais baixos. Por isso que normalmente homens, né, têm tons de voz mais baixos. Você vê homem, por exemplo, não tem como uma mulher ser um tenor. Impossível, né? Do mesmo jeito que não tem como um homem, normalmente, ser contralto. Isso é normalmente uma escala, né, de tom musical que só as mulheres, que normalmente as mulheres conseguem atingir. É raro o homem que consegue ter esse nível aí de voz, correto? Do mesmo jeito... Oi? Tá me ouvindo aí? Eu tô. Então, tem uns alunos que estão bagunçando aí, eu vou remover do grupo, tá? Eu estou Tudo acompanhando aqui no chat, eles estão zoando outros meninos, então eu peço permissão para você para remover eles do grupo, tudo bem? Você que manda, chefe. Então tá bom, eu vou monitorar aqui, se continuar eu vou fazer a remoção. Valeu, o meu áudio tá caindo, não sei se tá caindo ou se alguém tá desligando aí. Estão desligando, eu estou acompanhando aqui, tá? Eu já estou pegando o menino que está fazendo isso e vou remover ele da turma, pode ser? Pode, Tá, beleza então, obrigado. Valeu. Falou. Nil, Oi. eu tenho uma dúvida. Diga. Lembra quando você falou dos hormônios, aquele T3 e o T4? Sim, vamos falar deles ainda, dos hormônios da tireoide. Tem algo a ver com o sistema imunológico? Também. Tem também. Nós vamos falar dele na próxima aula. Tem sim. Os T3 e o T4, eles vão influenciar todo o funcionamento do nosso corpo, acelerando ou diminuindo o funcionamento do nosso corpo. E tem implicações também na capacidade da gente produzir anticorpos, sim. Tem implicações no sistema imunológico também. Mas esse é o assunto da próxima aula. Hoje é só hipófise, tá? Então, fechando a sua pergunta. Os hormônios femininos, né?
progesterona e estrogênio, produzidos aqui pelo ovário, vão fazer as cordas vocais ficarem mais finas, por isso que o tom feminino de voz é mais alto. Beleza? Respondi? Sim, obrigada. Sim. Então tá. Sim, obrigado. Então tá. Então vamos lá. Fechando então esse assunto, que não vamos fechar porque a gente atrasou, né? E alguém deu umas trolladas aí, mas o Edilson já tá trollando quem trollou a gente, né? O que vai acontecer? Toda vez que ocorre algum distúrbio, o que é um distúrbio? O organismo não vai produzir o hormônio na quantidade que ele deveria produzir. Ou ele vai produzir a mais, ou ele vai produzir a menos. Lembra? A gente já discutiu isso várias vezes. Para o organismo funcionar bem, ele tem que estar naquela média, né? Entre o máximo tolerável e o mínimo tolerável. Passou do máximo ou diminuiu do mínimo, o que acontece? Nós temos um problema, correto? Por exemplo, no caso aqui do GH, hormônio do crescimento, ou também chamado de SH, hormônio somatotrófico, né? Que atua sobre as nossas cartilagens, ossos e células do corpo inteiro aí, fazendo a divisão celular também. O que ele vai fazer? Ó? Ele, além de promover o nosso crescimento, ele vai influenciar também o funcionamento das nossas células para que elas produzam mais proteínas, mais carboidratos, né? Mais lipídios, ou seja, tenha mais energia, consiga trabalhar direito, correto? Só que se a gente tiver falta do GH, vai acontecer isso aqui, ó. O que é isso daqui? O indivíduo é anão, nanismo. Um dos tipos de nanismo tem o nanismo genético, correto? E tem o nanismo fisiológico. Eu posso geneticamente até ter um gene normal, mas eu posso ter algum problema na minha glândula, na parte que está produzindo o GH, e aí eu não ter a quantidade normal de GH e não crescer direito, ficar anão, beleza? Mas eu posso também ter o excesso. Aí o excesso vai provocar dois problemas diferentes. Se eu começar a produzir muito GH desde a minha infância, enquanto eu sou criança, vai acontecer como esse cara aqui. Olha a altura desse cara, para lá de 2 metros, porque olha aqui esse cara aqui normal, olha ele lá, tá quase na cintura, né? O cara normal aqui tá quase na cintura dele. Esse é o famoso gigantismo, certo? Que é ruim, hein, gente? É prejudicial, tá? Cresce tudo, inclusive o coração, e o indivíduo pode morrer por causa do gigantismo, tá? Ou pode acontecer do indivíduo ter, por exemplo, um tumor na hipófise lá e passar a produzir mais GH depois que ele já está adulto. Aí ferrou. Aí vai ter um problema chamado acromegalia. O que é a acromegalia? As extremidades do corpo, mãos, pés, né? A nossa arcada dentária, tudo vai começar a continuar crescendo. Você já deveria ter parado de crescer, porque você já atingiu a fase adulta, né? Só que como tem um distúrbio hormonal, está produzindo hormônio, volta a crescer. Só que aí vai crescer as extremidades do corpo e não vai crescer as outras partes. Você não vai ficar enorme como esse cara, não vai ficar gigante. Vai manter a mesma altura, porém vai deformar tudo. Vai deformar mãos, vai deformar queixo, vai deformar nariz. Olha o pé do cara aqui, tá? E a arcada dentária. Isso é acromegalia, crescimento das extremidades do corpo. Beleza? Então, GH, um dos hormônios produzidos, né, pela hipófise, vai promover em deficiência, né? Nanismo, na infância, em excesso, gigantismo, se isso acontecer desde a infância, ou acromegalia no adulto. Tranquilo? Beleza? E olha lá, ó. Oi. Então, mais 5 minutinhos, tá? Tudo bem. Aí o pessoal vai entrar. Valeu, obrigado. Eu posso ter falta ou excesso de hormônio que vão estimular a tireoide. Então, olha lá, ó. Eu posso provocar, né? Falta do TSH. Eu não vou estar estimulando direito a minha tireoide não vai produzir os hormônios na quantidade que deveria. O que eu vou ter? Hipotiroidismo. Então, tendo a ser obeso, né? Metabolismo lento, cansado, né? Estou sempre fora, né? Com pouca vontade de fazer as coisas. Ou eu posso ter o caso mais grave, hipertiroidismo. Produzo muito TSH, estimulo demais a tireoide e ela produz muito hormônio. Aí eu fico elétrico, magro, né? Raquítico, aquele cara elétrico, nervoso, batimento cardíaco acelerado. Dos dois, qual vocês acham que é o mais perigoso? O hipo ou hiper? Responde aí, quem me responde? Hipo ou hiper?
Hiper. Pode falar. Hiper. Hiper. Por quê? O hipertireoidismo pode levar à parada cardíaca. E o tratamento do hipertireoidismo é matar a tireoide. Então a gente toma, né, uma cápsula contendo iodo radioativo, porque a tireoide usa usa iodo para produzir os seus hormônios, mata a tireoide, aí o cara passa do estado de hiper para o estado de hipotireoidismo. Aí tem que tomar o hormônio o resto da vida, porque se matou a tireoide, ela não produz mais os seus hormônios. Ele tem que tomar os hormônios que ela produziria, o T3 e o T4, o resto da vida. Tudo bem? E, para finalizar, o adrenocorticotrófico, ACTH, é outro hormônio produzido pela hipófise, outro hormônio, né, regulador, que vai estimular a suprarrenal. Suprarrenal está aqui, ó, estou com laser em cima, né, com o marcador aqui em cima, ó, ela está em cima dos rins e ela vai produzir, ou adrenais simplesmente, né, ela vai produzir vários hormônios aí. Um dos mais importantes é o cortisol. O cortisol, ele é muito utilizado aí, tem a ver com o nosso sistema imunológico, né? Tem a ver com o nosso estresse. Quando nós temos estresse, né? A taxa de cortisol oscila, tá? Então, altera toda a nossa taxa de cortisol e, consequentemente, altera o funcionamento do nosso organismo. Tá legal? A prolactina que nós falamos, que atua sobre as glândulas mamárias, fazendo com que ocorra a produção do leite. Cuidado para não confundir. Prolactina, produzir leite. Ocitocina, liberar o leite de dentro da glândula mamária, né? E os hormônios reprodutivos, gonadotrópicos, né? FSH, que no homem estimula lá no interior do testículo a ocorrer a gametogênese e produzir espermatozoides. Na mulher, promove o amadurecimento do folículo ovariano e a produção do estrógeno. E o LH, que no homem estimula o testículo a produzir a testosterona, né? E na mulher, está aqui um testículo, né? E na mulher, estimula os ovários a eliminar o ovócito, né? Promovendo a ovulação. Então, veja, e aí a cicatrização do ovário. Tá? Onde a cicatrização do ovário chama-se corpo lúteo. Então, esses são os 6 hormônios produzidos aí pela adenohipófise. E lembrem, já falamos dos outros 2, né? Produzidos pela neurohipófise. O ADH, antidiurético, e, né, nós falamos da ocitocina, que promove a liberação do leite, ok? Aula que vem, então, nós vamos retomar isso daí, tá? Mas eu vou lá para frente, volta aqui, né? Estava já no finalzinho, então a gente atrasou só um pouquinho. A aula que vem eu retomo os 2 hormônios da neurohipófise e, rapidão, os hormônios da adenohipófise, tá? Então, por favor, galera, essa aqui é a tarefinha para vocês. 3 exercíciozinhos da tarefa, tá? Página 491 da apostila 2. Quem não está com a 2, né? Corre atrás aí, porque já tem tarefa, tá? Página 491 da apostila 2, exercícios 1 e 2. O praticando. E na página 494, o exercício 6, só um, né? O exercício 6. Beleza? Todo mundo entendeu? Foi legal a experiência nossa aí? Pode abrir o microfone, sim ou não? Foi. Foi tranquilo? Perfeito. Perfeito? Então, a partir de agora, o Edilson vai fazer um horário aí, e aí a gente vai entrar, né, direto aí pra gente bater um papo, matar a saudade aí, que eu já tô morrendo de saudade de vocês. Tá bom? Belezinha? Então, brigadu. Aula que vem, então, nós vamos continuar aí falando do sistema, sistema endócrino, tá? Então, só para vocês verem a minha carinha aqui, vou dar um tchauzinho aqui para vocês. Tchau. Beijo para todos. Alô, professor. Ó, gatão. Alô, lindão. Até mais. Beijinho.